Olá pessoal. Bom, pessoal, então nós chegamos na nossa etapa do menu aqui, tá? Então nós criamos a partir de uma lista, né? Nós criamos uma lista ordenada e uma lista não ordenada, e através da lista não ordenada e algumas classes do Bootstrap nós pegamos e criamos o nosso menu. Então, o nosso resultado inicial é isso aqui, ó. Então, nós temos um menu, tá? E esse menu ele está até organizadinho para uma tela grande. Apesar dele ainda não estar centralizado, enfim, tem algo, claro, a gente acabou de criar, né? Mas é interessante que a gente pense também como que isso aqui vai ficar numa tela menor, tá? É, pelo seguinte, tá? Quando a gente for finalizar o nosso menu, né, a gente tem que pensar em como ele vai funcionar em uma tela de um smartphone, por exemplo. A partir de 2007, com a expansão a popularização, né, do smartphone, foi possível que os usuários eles acessassem mais as telas, os sites, as informações através de smartphones, tablets, né, do que propriamente num desktop, numa tela maior. Tá? Então, a partir desse, a partir disso, né, os frameworks, eles foram se adaptando para atender primeiro o desenvolvimento para mobile e depois o desenvolvimento para telas com tamanho maior. Tá? Então, o foco inicial da maioria dos frameworks, assim como também o Bootstrap, é trabalhar primeiro para o desenvolvimento mobile e depois ajustando para telas maiores. Né? Significa dizer que primeiro, se eu fizer para mobile, né, a tela ela, automaticamente ela vai se adaptar para telas maiores. Tá? Claro que tem algumas alguns conceitos, algumas ferramentas que a gente ainda vai utilizar ainda, né? Mas a princípio é isso. A princípio eu desenvolvo primeiro para mobile e depois eu passo para a etapa de para telas maiores, tá? Então telas pequenas primeiro, depois telas maiores, tá? E como que eu vou fazer essa etapa, tá? É interessante que vocês notem o seguinte, ó, eu posso pegar aqui e dividir a tela e reduzir até o tamanho máximo que eu consigo no meu navegador. Como eu estou utilizando uma tela muito grande aqui, tá? É interessante que, né, eu vou diminuir aqui, esse aqui seria o meu limite, tá? Seria o meu limite de mobile. Mas aqui eu noto que, apesar de ser responsivo, né, eu estou utilizando o Bootstrap justamente pela responsividade, apesar de ser responsivo, os menus ainda aparecem, né, não aparecem naquele formato desse sanduíchezinho aqui, né, no caso o termo técnico seria colapsado, tá? Então, a gente precisa alterar o nosso menu para que ele pegue, né, essas informações. Como que a gente faz isso? Tá, o Bootstrap ele tem, né, se você pegar a documentação dele lá, ele tem é, essa, ele tem os códigos, né, já tem pronto as classes para que você consiga criar esse menu desse formato, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é tentar centralizar o nosso menu, tá? Vamos tentar centralizar ele aqui, tá? Então vamos criar aqui uma div e a gente já até utilizou isso também em outra anteriormente, que era utilizando a classe container do Materialize, né? Vou utilizar a mesma classe aqui, tá? A classe pelo menos com o mesmo nome, né? Para o Bootstrap também. Então só ver aqui, notem que ele já atualizou, está um pouquinho melhor, tá? Aqui nós vamos criar um botão. Vamos criar um botão, tá? Vamos criar um botão aqui e vamos chamar ele de menu. É difícil, menu. Tá? Vamos salvar aqui, tá? Esse botão aqui ele vai ter relação direta com o script do jQuery, tá? Vamos ver aqui, tem um erro aqui, vamos apagar logo, tá? Ele tem relação direta com o scriptzinho do jQuery. Então, tem aqui dentro do nosso Bootstrap, ele tem é, uma partezinha do jQuery aqui para a gente poder chamar. Então nós vamos chamar esse link, tá?
Vamos chamar aqui script, ou melhor, a gente faz o seguinte, eu tenho esse que eu botei vou chamar esse que eu botei aqui para vocês, aqui, tá? Nós vamos utilizar esse scriptzinho aqui, que ele vai ser carregado direto na página, tá? Nós vamos utilizar esse script que vai ser carregado direto na página, tá? Então, nós vamos pegar aqui e colar esse script lá no final da nossa página. Tá? Antes do body. Certo? Então nós criamos aqui o nosso botão. Tá? Esse botão aqui, nós vamos trabalhar com o conceito que é utilizado, que chamamos de classe pai e classe filho. Tá? Aqui nós vamos criar mais uma div, tá? Que é justamente onde nós vamos chamar ela de classe filho, ou seja, a ação desse botão aqui vai interferir justamente dentro dessa nossa div aqui, tá? Que no caso o que nós queremos é que esse menu aqui fique colapsado, tá? Então, dá um F12 aqui para indentar o código, certo? E agora nós vamos começar a chamar as classes. Só lembrando que aqui, ó, nós temos aqui navbar, expand, né? Esse aqui, ele está por padrão, só que nós queremos que ele seja colocado para a classe quando estiver utilizando uma tela menor. Então nós vamos utilizar o SM aqui, que é de small, tá? Que é para telas menores, tá? Então vou salvar aqui. Aqui eu vou colocar uma classezinha, criar uma classe, tá? E essa classe aqui, dentro desse botão, nós vamos chamar ela de navbar sugar. Ela já apareceu aqui, tá? Essa aqui que vai fazer com que esse botão ele se torne um alternador. Ele vai alternar entre o botão, né, e o menu. Então ele já tem a classe pronta, tá? E aqui a gente precisa de duas propriedadezinhas, tá? Que é o data tugger. Opa, propriedade então é fora. Data chugger, chamada collapse. Que é uma classe. E nós precisamos também do alvo, que é justamente a nossa div que está lá embaixo. Então, target. Tá? E aqui a gente vai dar um nome para ela depois. Aqui vai ser o nosso alvo lá. Então aqui nós vamos utilizar a class collapse. Tá? Que faz referência justamente a essa aqui. Tá? E aqui eu vou colocar a classe, eu poderia utilizar ela como classe aqui, ó, que é o navbar supported content, tá? E aqui eu só colocaria o nome dela. Tá? E salvaria aqui. Vamos ver o que mudou no nosso menu por enquanto. Tá? Ele está diferente. Ele já está trazendo aqui, ó, tá? Mas por enquanto ele não está chamando ainda. Tá? E nós já vamos ver por quê.
Tá? Já adicionamos a classe, adicionamos o target, tá? Só que assim, se esse nome aqui ele for alterado depois, tá? Se essa classe for alterada depois, o botão vai quebrar. Então, para que não aconteça isso, eu vou tirar ela daqui e vou colocar ela como ID. Tá? E aqui eu vou chamar ela também como ID. Tá? Vou ver se houve mudança. Ó, notem que ele já está aparecendo aqui. Tá? Ele não está aparecendo ainda da maneira correta, tá? Mas ele já está aparecendo. Vamos ver qual foi o erro aqui. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. Faltou uma classe navbar collapse. Vou salvar. Vou verificar o resultado. Pronto. Agora sim, a gente tem um menu, né? Agora nós já temos um menu que está funcionando aqui perfeitamente. Então seria isso, né? Está funcionando perfeitamente. Então, aqui ele é aberto, normal, né? E aqui ele fechado. Tá? Por enquanto seria isso. Muito obrigado e até a próxima.